Olá, sejam bem-vindos a essa nova série Vox Populi, a voz do povo, em que a gente analisa temas que vocês nos trazem pelas redes sociais, que chegam a mim em várias dimensões aqui. E hoje eu tenho uma pergunta muito interessante que o Fred Moraes fez para mim via Instagram. Eu quero compartilhar a pergunta e eu trouxe aqui a minha grande amiga Fernanda Cardoso, professora da UFABC, uma grande desenvolvimentista, historiadora, economista, né, de toda a área do desenvolvimentismo, para a gente fazer uma reflexão rápida sobre essa pergunta muito interessante. Eu vou deixar aqui na descrição o link para o canal do YouTube da professora Fernanda. Vocês vão gostar muito, reflexões muito profundas, muito interessantes sobre os pensadores do desenvolvimento. E começando, eu dou inicialmente as boas-vindas a ela e vou passar para vocês a pergunta, para vocês verem que pergunta interessante, e a gente já começa o bate-papo. Então, seja bem-vindo, Fernanda. É um prazer ter você aqui no meu novíssimo canal no YouTube. É para mim uma honra estrear essa série nova com você. Muito bem, André. Eu que agradeço. Acho essa sua iniciativa incrível. Desejo toda a sorte. Eu acho que a sua sorte é a sorte para todo mundo, porque agora a gente vai começar a discutir economia de forma popular, inteligível e alcançar públicos inimagináveis antes. Então, saldo bastante essa sua iniciativa e estou aqui pronta para esse desafio. Vamos lá. Então, vamos lá, hein? Vou compartilhar aqui a pergunta do Fred para a gente ver. Ó. Fred faz uma pergunta muito interessante. Na perspectiva dos desenvolvimentistas, é possível que o tão sonhado desenvolvimento econômico seja uma realidade global no capitalismo ou dentro do sistema capitalista? Ou dentro do sistema capitalista sempre vai haver a lógica da hierarquia da divisão internacional do trabalho, relegando a condição de desenvolvidos somente para alguns. E aí ele coloca um comentário adicional. Às vezes me parece que o desenvolvimentismo é uma fórmula para a classe média do mundo chegar ao topo somente, sem proposta para os que ficam, né? No caso, os que ficam para trás. Então, Fernanda, perguntinha simples, hein? Perguntinha simples para começar, André, mas vamos lá. Eu acho que essa pergunta ela traz muitas reflexões relevantes, né? E para eu conseguir responder essa pergunta, eu vou, como sempre, me apoiar em pensadores clássicos, né? E do que eu estou imaginando que foi a intenção dessa pergunta que lhe fizeram. Né? Então, para começar, né? Era uma utopia, era um desejo, era uma expectativa de que a estratégia desenvolvimentista permitisse que as nações periféricas ou atrasadas se alçassem à condição de desenvolvimento. Eu diria, de partida, que lá no contexto do pós-segunda guerra, que é um contexto muito específico, que é um contexto de esperança, de otimismo, de geocultura do desenvolvimento, enfim. Eu diria que ali, todos os teóricos, né, clássicos do desenvolvimento, sim, eles estavam apostando nessas fichas. Eles entendiam que ir contra a lógica da especialização produtiva em bens primários, que era o corolário da perspectiva da teoria das vantagens comparativas ricardiana, que ir contra isso, por meio da industrialização, por meio da requalificação do padrão de inserção externa, que isso seria, sim, suficiente para redefinir a maneira como essas nações jogavam no comércio internacional, e aí com essas nações, né, se aproximando das nações mais avançadas, o jogo internacional se daria, portanto, entre nações com níveis semelhantes de desenvolvimento. Todos eles, né, defendiam que nações com níveis semelhantes de desenvolvimento que se encontrassem no jogo internacional poderiam sim extrair benesses desse comércio internacional. Ora, a estratégia era justamente essa. Ao transformar a matriz produtiva interna dessas economias e requalificar o padrão de inserção externa, a ideia era tornar todos esses times de elite que pudessem, então, fazer esse jogo internacional de forma mais equitativa. Então, sim, né, havia expectativa de que era, sim, possível, né, que essas nações atrasadas refizessem a sua história e requalificassem, né, a sua classificação, deixando de ser nações periféricas, passando a ter, portanto, algum tipo de autonomia sobre a sua dinâmica econômica. Agora, o que acontece, né? Ao longo das décadas de 50 e de 60, vai ficando cada vez mais evidente, né? Que o jogo geopolítico não estava tão afim assim de colaborar, especialmente do ponto de vista dos países mais centrais. O Prebisch, inclusive, lá em 64, se eu não estou enganada, ele vai fazer
quase protesto, dizendo, olha, a gente precisa de cooperação internacional para que esse sonho, né, do desenvolvimento das diversas nações, que ele de fato se configure, né? E ali não se configura. Então, digamos assim, que lá por volta da década de 60, meados da década de 60, década de 70, que inclusive no caso do Brasil coincide com o golpe, né, da ditadura militar, e aí um autor muito importante da perspectiva desenvolvimentista, mais especificamente do estruturalismo cepalino, que é o Celso Furtado, vai virar a sua chave, né, do otimismo para o pessimismo. E esse é um movimento que se enxerga em outros autores, inclusive, né? Então, do ponto de vista geopolítico, vai ficando cada vez mais claro ao longo do século XX que aquela perspectiva, aquela estratégia, né, a utopia por trás da estratégia desenvolvimentista, que ela tinha limites. E esses limites, muitas vezes, eram limites geopolíticos, né, limites de poder entre nações. E aí eu colocaria um outro limite, André. Você não me interrompeu, eu vou seguir na discussão. Vai lá, que daqui a pouco eu vou te interromper. Que se coloca já ali na década de 70, muito importante, aí o Celso Furtado vai ser um dos autores que vai levantar essa questão, né? Até motivado pelos estudos, né, que vão se desenvolvendo no mundo e a preocupação com o meio ambiente, o Celso Furtado vai levantar a questão, lá no Mito do Desenvolvimento Econômico, de 74, que seria, né, se a gente define desenvolvimento como a reprodução do padrão de consumo das nações centrais, o desenvolvimento seria então um mito, porque seria impossível reproduzir aquele padrão de consumo por todas as nações empobrecidas do mundo, sem com isso fazer o planeta entrar em colapso, né? Ele vai dizer ali, eram necessários 3, 4 planetas diferentes, né? Além do que nós temos, para que fosse possível satisfazer a condição de recursos para reproduzir o padrão de consumo das nações centrais. Então ele vai dizer, olha, se a gente define desenvolvimento dessa forma, o desenvolvimento é um mito. Aí eu te trago uma outra... Seria aquela preocupação, né, Fernanda, de cada chinês ter um automóvel. Se cada Exato. chinês e cada indiano quiser ter um automóvel, um eletrodoméstico, quiser ter todo o padrão de consumo que você veria ali, né, no norte da Itália, por exemplo, possivelmente o mundo entraria, né, numa situação de escassez tremenda, né, de vários recursos. Exato, não seria possível, seria inviável, né, pela quantidade de recursos que o planeta Terra dispõe, né? Mas aí eu coloco uma outra pergunta, que eu acho que ainda vai além, né, da questão que colocaram para você, que é uma questão que eu venho trabalhando muito, refletindo muito, que é o que a gente define como desenvolvimento, né? O Furtado nos convida a fazer essa discussão. O que é desenvolvimento, afinal? Desenvolvimento é reprodução de padrões de consumo? Né? O desenvolvimento é, de fato, você dar bem-estar para as pessoas. E o que é bem-estar? Né? Aí eu lembro também de um texto do Keynes, de 1930, que ele vai falar sobre as possibilidades econômicas dos nossos netos. Que ele vai dizer, olha, vai chegar um momento que nós vamos resolver o problema econômico, né? E que, portanto, teremos um nível de produção suficiente, um nível de emprego suficiente, que as pessoas passarão a ter tempo para exercitar a arte do bem-viver. O que ele está querendo dizer com isso? As pessoas vão ter tempo livre para viverem as suas vidas. Né? Vai ter ócio. Vão ter um tempo para contemplarem a sua vida, para terem tempo para aproveitar com a sua família, com seus filhos, sei lá, para ir ao cinema, para ir ao teatro, para ficar olhando para as estrelas e não fazer nada, né? Então fica um pouco essa questão, né, que eu acho que nós estamos sendo levados a pensar sobre ela, porque o planeta está entrando em colapso mesmo, né? Então, ou a gente rever a nossa forma de se organizar, de se relacionar com o meio ambiente, com a natureza e com as outras pessoas, né? Ou a gente não vai ter mais muita história para contar, né? Nós estamos indo numa contramão total. Então, isso levanta uma outra questão. Tá? Agora, recobrando a questão que te colocaram, eu esqueci o nome de quem te perguntou. Fred Moraes. Que o Fred te perguntou, né? Esses autores estavam pensando nos marcos do capitalismo? Sim, eles estavam pensando nos marcos do capitalismo. Inclusive, a perspectiva da América Latina, né? Porque a gente não pode esquecer que toda essa discussão, ela emerge no contexto do pós-Segunda Guerra, que é um contexto de Guerra Fria. Então, esses autores todos estão, sim, preocupados com, né, o avanço do socialismo por essas nações. Então, tem uma questão geopolítica também que está motivando a adoção dessas políticas e a defesa das políticas desenvolvimentistas /keynesianas no contexto da periferia. Então, mas aí, Fernando, eu adicionaria uma outra restrição geopolítica,
que tem a ver, se a gente pensar, com o jogo de soma zero, que às vezes as pessoas acham que é o jogo internacional, ou seja, o desenvolvimento de um se dá às custas do subdesenvolvimento dos outros, né? Inclusive, a gente tem estudos mais recentes que mostram que o desenvolvimento dos países ricos se deu à custa de uma troca muito desigual em termos de recursos, né? Então, a quantidade de recursos que a gente tirou do sul global foi muitas vezes maior do que a quantidade de recursos que o sul absorveu do norte, né? Então, é uma outra maneira de mensurar aquilo que o Prebisch, né, o Furtado já vinham falando e todos os desenvolvimentistas colocando nos anos 50 e 60. Então, é possível também dizer que não é interessante, do ponto de vista do jogo geopolítico, que haja desenvolvimento no sul global? Então, veja, né, a gente tem muitos exemplos na história também, né, do que o Wallenstein vai dizer de desenvolvimento a convite. Então, isso também acontece, né? Mas é certo, né? Nisso eu concordo contigo e com a visão, né, que esses teóricos também nos colocam. Alguns amigos chamam essa teoria de cloroquina no comércio internacional. A tendência é que, se você não reverter essa lógica, né? E como é que se reverte essa lógica? Internalizando os centros de decisão, né? Recobrando a soberania sobre a política econômica e sobre a agenda de desenvolvimento. Se isso não for feito, ou seja, se há essa força, né, a essa restrição externa que se coloca e só tende a se intensificar, porque é claro, né, se você tem uma troca de desiguais, tem alguém que está ganhando muito, né, e alguém que está perdendo bastante, e se esse que está perdendo bastante não luta contra essa tendência, não é aquele que está ganhando muito que vai te dar a mão para você se levantar, a não ser no caso de muita exceção. Então, a perspectiva desenvolvimentista, o que ela traz? A gente precisa ter estratégia e internalizar as nossas decisões em termos de política econômica e políticas de desenvolvimento. Ao fazer isso, aí você abre a possibilidade de reverter essa tendência. Agora, se nada for feito, meu filho, aí nem milagre, nem nada, né? Não há santo que vai dar conta desse problema, né? Então, eu acho que o desenvolvimentismo, né? É por isso que eu sou encantada com a perspectiva desenvolvimentista, principalmente com a perspectiva estruturalista, porque ela nos provoca, ela nos convida a dizer o seguinte: veja, você quer um futuro diferente? Então você precisa trabalhar para isso. Você precisa se planejar, você precisa estar atento e atenta aos obstáculos que vão aparecer, você precisa ter capacidade, né, de criatividade, de pensar políticas, enfim, é isso. Não, e aí, nesse sentido, Fernanda, para quem está nos assistindo e não sabe, a Fernanda ela é autora de um livro muito importante, publicado recentemente, que se chama 9 Clássicos do Desenvolvimento, que é baseado na tese de doutorado dela. A gente vai deixar o link também aqui na descrição para quem tiver interesse. Então, aqui não é alguém que está falando apenas do que leu no jornal, leu ali uma orelha de livro, né, como muita gente acaba fazendo hoje em dia, mas ela é realmente uma estudiosa. E aí, por ser uma pessoa que é de grande destaque nessa linha de estudo no Brasil, eu vou fazer uma pergunta que não poderia deixar de ser feita. Afinal, Fernando, o Bolsonaro é desenvolvimentista ou não? Claro que não! Pode lacrar se você quiser. Não, eu até escrevi, vou aproveitar e fazer a propaganda aqui do nosso amigo, do Fausto, né, do site da Revolução Industrial Brasileira. Eu até escrevi, né, na semana passada, assim que saiu a entrevista e que saiu, ele é o nacional desenvolvimentista, porque qual é o grande problema, André? Né? Que eu acho que é um problema que os keynesianos também sofreram ao longo do tempo. Né? Virou xingamento. Você ser chamado de keynesiano e desenvolvimentista é como se fosse um xingamento. Então, acho que a intenção ali foi xingar, né, o presidente, dizendo, olha, ele é um nacional desenvolvimentista. Agora, como é que a gente pode responder a isso? Né? Definindo as coisas como elas são. O que significa ser desenvolvimentista? O que significa ser keynesiano? Significa ser keynesiano né, você reconhecer que o livre mercado não é capaz de entregar os melhores resultados socioeconômicos. E aí você define o espaço para uma agenda de governo. E o que é ser desenvolvimentista? É você enxergar que no contexto de países atrasados e subdesenvolvidos, a industrialização ela não vai acontecer de forma espontânea. Eu diria que o desenvolvimentista mais light de todos, né, que é o Rosenstein-Rodin, que era ali o mais, né, não, vamos desenvolver algumas indústrias, né, para tornar a dinâmica diferente, mas tomando cuidado para não reproduzir um modelo russo. Ele tinha essa preocupação retórica, inclusive, mesmo ele está levantando, olha, não tem mágica. Numa região inicialmente empobrecida, a industrialização ela não surge do nada. Não é espontânea, ou seja, né? Ela não é espontânea. Como é que você vai romper com os efeitos deletérios de uma especialização em bens de baixo valor agregado?
não é mágica, você precisa disso, você precisa de um planejamento, você precisa de um Estado que coordene as ações, né? Que invista em qualificação de mão de obra, você precisa ter um investimento diversificado por essa economia para você ter um grande impulso. Então, a gente nem precisa ir para os desenvolvimentistas mais radicais para definir isso. E a outra alcunha, André, que aí é de doer, né? Nacionalista, aí não dá mesmo, né? Não dá nem para a gente começar a conversar, né? Enfim, isso. Então, essa é a fake news mesmo, né? Porque alguém que chega para o ex-presidente Al Gore e fala assim, olha, eu quero explorar as nossas riquezas da Amazônia junto com os Estados Unidos. Nem o Al Gore, né, consegue reagir. Ele fala, é isso mesmo, né? O que não você é está falando? Possível. Então, não realmente... É possível. Mas fico feliz, eu acho que nós demos então início a essa série com, nossa, que não poderia ter sido melhor. Muito feliz que você que veio inaugurar essa série. Agradeço muito a sua presença aqui e certamente todos vocês que estão nos assistindo acompanhem também o canal da Fernanda. Vou deixar novamente aqui para vocês o link do livro dela. Vale muito a pena, escrito de uma maneira muito acessível, muito interessante, mostrando como que o pensamento sobre o desenvolvimento foi evoluindo e principalmente esses 9 grandes autores, com um especial gostinho ali do Celso Furtado, né, que para a gente é o nosso grande economista, aqui fazendo o centenário, né, do nascimento dele esse ano. Então fica aqui a dica para vocês. Agradeço muito a todos. Novamente agradeço muito a você, Fernanda, por estar aqui. E até breve, né? Até mais. Até breve. Me convida mais, André, que eu volto. Pode deixar, vou convidar. Tchau, tchau, gente. Um abraço.